Olá, estamos dando início a mais um episódio do FLFcast. Eu me chamo André Filho, sou professor da disciplina de Psicologia do Trânsito, aqui do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. Estou aqui com a aluna da disciplina de Psicologia do Trânsito, a Marília Agostinho, e nós estamos juntos aqui para realizar uma atividade referente à disciplina de Psicologia do Trânsito, e cuja atividade é trazer pessoas que trabalham com trânsito, né? E a gente hoje está recebendo duas pessoas que atuam na cidade de Sobral com trânsito. A gente está recebendo a Sara, que é assessora de comunicação da CETRAN, da Secretaria de Trânsito e Transporte de Sobral, e com o Julif, que é o diretor da Coordenadoria Municipal de Trânsito aqui de Sobral. Tá? Então a gente vai bater um papo sobre educação para o trânsito, mas antes de a gente entrar na temática educação para o trânsito, vamos entender um pouco, né, de como é que vocês chegaram à função, à atividade que vocês estão realizando hoje. Né? Então vamos começar com você, Sara. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, que honra tê-la aqui. Já é nossa parceira de outras atividades, inclusive aqui na faculdade, no curso. Sara, nos conta, né, de como foi esse seu processo, como é que foi essa caminhada até chegar à função de assessora de comunicação na CETRAN. Pronto, eu sou recém-formada, acredito que tem no máximo 2 anos que eu saí da faculdade. Sou formada em jornalismo, hoje tenho a titulação de especialista em assessoria e mídias digitais. Como eu cheguei na CETRAN? Eu prestei um processo seletivo na prefeitura. Inicialmente, eu era assessora titular da Secretaria da Cultura e Turismo. Recebi o convite do chefe de gabinete do prefeito Ivo Gomes, o David Duarte, para integrar esse time da CETRAN e ser a assessora titular deles. Com muito entusiasmo, com um certo medo, claro, porque não tenho CNH ainda por condições de saúde. Não sabia muito sobre a área, mas aceitei o convite com muita honra, muita felicidade. E estou há cerca de 2 anos e meio como assessora de comunicação da Secretaria do Trânsito e Transportes. Tenho muita felicidade de compartilhar com vocês que, ao longo desse tempo, a gente já colocou em prática muitas campanhas que tiveram um resultado muito positivo na cidade, que a gente vai conversar um pouco sobre isso mais à frente. E acredito que, além de ser uma felicidade ver essas campanhas em prática, eu vejo genuinamente esses resultados aparecendo na realidade dos números de Sobral, com a redução de acidentes, com as práticas, as boas práticas de educação no trânsito e, com toda certeza, os 3 eixos que a gente julga ser a missão da CETRAN: trabalhar engenharia, fiscalização, educação e comunicação para esse público. Perfeito. Vamos falar sim, Sara, sobre as campanhas, né? E eu tenho até acompanhado aí agora as campanhas novas aí da Disney, né? Trazendo algumas imagens bem interessantes, alguns dados também bem legais. Então a gente vai sim tocar nesse assunto. E junto com a Sara, a gente está aqui também, como já falei, com o Julif, diretor da Coordenadoria Municipal de Trânsito, que também já é nosso parceiro aqui, já participou de outras atividades da faculdade, do curso. Julif, seja bem-vindo ao podcast, te agradeço aqui por ter aceito o convite. E fala pra gente, como é que foi a sua trajetória até chegar na CETRAN? Pronto, obrigado, André, pelo convite, obrigado também a Marília, né? É sempre importante, né, e eficaz e de falar de trânsito, né? Acho que a gente tem que colocar isso no nosso cotidiano sempre, né? A gente acha que só vai conseguir chegar às nossas metas aí relacionadas à questão da segurança viária, né? A própria educação para o trânsito, né? Quando a gente colocar isso no nosso dia a dia, né? Eu sou agente de trânsito efetivo, né, da Prefeitura Municipal de Sobral. Né? Inclusive hoje estou completando 17 anos. Né? Olha aí, legal, parabéns. Parabéns. Quase atingindo a maioridade. 1º de novembro de 2006, né? Foi a primeira e a única turma de agentes de trânsito que teve no município de Sobral. Né? Entrei através de um concurso público, claro, né? E desde 2006 para cá, trabalhei nas áreas de fiscalização de rua, né? Diretamente na questão da educação de trânsito, né, pois foram surgindo vagas, né, para trabalhar administrativamente como supervisor de fiscalização, gerência de fiscalização, né, coordenador, até a primeira gestão do prefeito Ivo Gomes,
né? E a partir da segunda gestão, como diretor de trânsito, né? A convite também do secretário Caio, né? Do próprio chefe de gabinete David Duarte e do prefeito, né? E então estamos aí trabalhando fortemente, né? Tentando fazer com que, como eu disse no início, o trânsito faça parte do cotidiano das pessoas, das crianças, dos adolescentes, né? Que se debata mais sobre esse trânsito, né? Na cidade que às vezes é tão perigoso, né? É tão hostil, né? E às vezes por causa de apenas modo de se tratar, modo de conversar, né? Respeitar o direito dos outros, né? E é isso que a gente está querendo trazer a população para também fazer parte do nosso processo aí e a gente conseguir ter uma segurança viária bacana na cidade, com menos infrações, né? Com empatia, né, com educação, paciência, que é importantíssimo, né? E acho que a gente vem, como a Sara disse, a gente vem conseguindo, né, alguns dados importantes e satisfatórios. Muito bom. Vocês estavam falando aí de como vocês chegaram, né, na Secretaria de Trânsito e Transporte, e aí já pincelaram um pouco da estrutura, né? Eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais de como é que é a estrutura organizacional hoje da CETRAN, né? Inclusive pontuando que Sobral é modelo, né? Nem todas as cidades, inclusive do Posto Sobral, tem uma secretaria voltada para atuar, para pensar trânsito e transporte. Sobral tem. Então eu queria que vocês passassem para a gente assim, como é que é a estrutura, como é que é dividido organizacionalmente a CETRAN. Eu acho que a Sara pode começar com a secretaria em si, né, falar das coordenações, direção, e depois quando partir para a CMT eu já entro e aprofundo mais aqui na coordenadoria de trânsito. Hoje a Secretaria do Trânsito e Transportes tem algumas coordenadorias que a gente considera que são mais articuladas para a mobilidade e trânsito. Nós temos a CMT, que cuida especificamente do trânsito de Sobral. Nós temos a mobilidade urbana, que cuida dos mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo. Também cuida da gestão de projetos em mobilidade urbana, que é uma gerência muito específica para projetos, de fato. Nós temos também o Transol, que é a coordenadoria do transporte urbano de Sobral, que são os ônibus, que é aquela operação que a gente já conhece. A frota, né? A frota municipal, que ela é dividida na frota do transporte escolar, frota da saúde, a frota escolar, educação, saúde, qual outra? Tem a municipal, que é a dos servidores, que é para articulação geral, né? De atendimentos com o público. E temos a coordenadoria jurídica, administrativo financeiro, a comunicação. Tá faltando alguma? Eu acho que é isso. Acho que são essas. Aí nós temos essas frentes e elas são todas estruturadas em um organograma que tem essa missão e valor. A gente proporcionar um trânsito mais seguro, uma mobilidade mais acessível para a população. Então, é uma gestão muito bem organizada e estruturada. E também a gente também tem a estrutura que é regida pelo secretário Caio Dutra, que ele é um excelente gestor também. E são várias frentes, a gente vai ter que realmente pincelar uma por uma. Legal. A secretaria é bastante grande, né? Sim. São várias atividades importantes que está linkada aí à nossa Secretaria de Trânsito e Transporte, né? A questão como a Sara falou, da frota, né? Então a frota é organizada toda ali pela Secretaria de Trânsito e Transporte, tem uma coordenação específica para isso, né? A questão do transporte escolar também fica com responsabilidade lá da secretaria, né? Enfim, são coordenadores importantes, são coordenações importantes, né? E que fazem um trabalho bem eficaz, né? E que realmente é necessário para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. No caso da CMT, onde eu estou à frente, né? Na Coordenadoria Municipal de Trânsito, né? A gente sempre procura trabalhar, né? Como órgão de trânsito do município, né? Aquelas três frentes, né? Os três pilares, que no caso é a questão da engenharia, né? Da própria fiscalização, né? A educação de trânsito. E aí, quando a gente fala desses três pilares, a gente elenca várias atividades que estão junto a elas, né? A gente pode colocar aqui como a parte da engenharia, né? Nós temos a manutenção semafórica, né? Que é de responsabilidade dessa coordenação, porque como é uma diretoria, né? Existe a gerência, as coordenações, mas
ligadas a determinados tipos de atividades. Então, a engenharia, como eu vinha dito, a questão da manutenção semafórica, a implantação de sinalizações verticais, que no caso são as placas, né? Sinalizações horizontais, que no caso as pinturas, né? Temos em relação à questão da fiscalização, né? A questão da fiscalização por vídeo monitoramento, né? Que é uma parte dessa coordenação. Nós temos a fiscalização de rua, né? Onde nós temos agentes de trânsito e guardas municipais que, através de um convênio entre CETRAN, CMT, né, e SESEC, que é a Secretaria de Segurança e Guarda Municipal, né, eles disponibilizam alguns guardas municipais que fazem uma prova, né, eles fazem uma entrevista para ver se realmente se enquadra na nossa ideia de o que fazer, de como fiscalizar, de como educar, né, o condutor, né, no município de Sobral, e aqueles que são aprovados, eles entram para o grupamento de trânsito, né. Então, nesse grupamento, nós temos tanto agentes de trânsito como guardas municipais. E, além disso tudo, nós temos, às vezes são situações que ficam tão, assim, entre aspas, né, escondidas ali da população, assim, de visibilidade em si, porque muitas vezes a fiscalização está focado, a pessoa vê assim, é para multar, que está ali, né? Mas a própria gerência de fiscalização, coordenação de fiscalização, existe também o trabalho da questão de apreensão de animais soltos em vias públicas, que é importante, né? Antes de ser implantado essa atividade, nós tínhamos várias situações de sinistros de trânsito, que são os acidentes com relação aos animais soltos na via, né? Com vacas, né? Animais de grande porte, né? Que podem, dependendo do sinistro, ocasionar até um óbito, né? Sim. Então, a gente vem conseguindo, acho que a gente não tem fora alguns registros específicos, a gente não tem muitos acidentes com relação a esse tipo de situação, né? Então, é um trabalho que está sendo desempenhado e às vezes fica fora do foco, porque às vezes a pessoa liga logo na questão da autuação, né, daquela questão da fiscalização em si mesmo do guarda municipal, do agente na ponta ali da lança, vamos dizer assim, né. E a educação de trânsito, né. A educação de trânsito nós temos... antes de falar da educação, a questão ainda na fiscalização, a questão dos equipamentos eletrônicos, né. Nós temos conseguido resultados importantíssimos, né, de redução ali na própria Avenida Fernandes Távora, com a implantação desses equipamentos, nós conseguimos uma redução de 60%. Né? Isso é bastante significativo. E eu acho importante sinalizar, porque o que é apresentado, e aí entra com a educação para o trânsito também, porque o que a população fala, né, tipo, sobre questão de furtos, de roubos que estão acontecendo lá, e é importante que a população entenda que quando uma decisão como essa de colocar um fotossensor, uma sinalização, um sistema de fiscalização eletrônica, uma câmera, não é feito à toa, não é escolhido. Isso, exatamente. Deu na cabeça de alguém lá e vamos fazer. Tem todo um estudo. Né? Eu acho que você poderia até aprofundar, que eu já conheço um pouco da dinâmica da CETRAN, que inclusive vocês periodicamente sentam e estudam quais são as áreas onde está acontecendo o maior número de sinistros. Isso, era justamente isso aí que eu ia adentrar com a sua colocação, né? Semanalmente nós temos reuniões de várias atividades. Nós temos reuniões específicas de fiscalização, né? E o que é que se debatido nessa reunião de fiscalização? O número de acidentes, né? Aonde eles estão ocorrendo, né? Por que estão ocorrendo e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais, né? Porque às vezes acontece um sinistro de trânsito em determinado local que pode ser meramente por falta de uma revitalização da sinalização, né? Perfeito. Como também pode ser a questão da não obediência à sinalização que ali está, e aí entra aí a questão do nosso pessoal da educação de trânsito, que a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Ou então a questão mesmo da fiscalização entrar na questão, né? Então, todos os pontos que eu acabei de falar, né, passa por revitalização da sinalização e engenharia, né? Não é problema de revitalização, não é problema de sinalização. Eu tenho placa, eu tenho pintura. Então vamos lá para ver o que está acontecendo. O pessoal está desobedecendo aqui a sinalização que tem no local. Vamos mandar o pessoal da educação que está lá, né?
E aí, por último, a questão da fiscalização. Então, são os 3 pilares que a gente iniciou a conversa, está aqui justamente para... Eles têm que trabalhar juntos, né? Esses 3 pilares, que é isso que a gente tenta fazer para que a gente consiga minimizar. E como eu complementando a questão das avenidas, dos equipamentos eletrônicos, e não é um estudo fácil para ser colocado um equipamento eletrônico, né? Eu tenho que ver tudo o que acontece ali no redor, desde a velocidade que se pratica naquela avenida, né? Desde a questão de curvas, aclives, declives, né? Então, tenho várias situações que me apoiam, vamos dizer assim, né? Ou não, a instalação de um equipamento desse, né? A questão das velocidades. Nós temos equipamentos eletrônicos que eles são regulamentados com velocidade de 60 km por hora, mas temos alguns que são de 40. E tem um porquê porque é de 40. Não é porque a gente colocou lá de 40 e porque nós achamos que... porque eu vou colocar de 40. Porque o que o pessoal fala, vou colocar de 40 porque vai multar mais. E não é isso, né? Não é isso. Você antes a gente conversando aqui, a Marília comentou a questão da desobediência, né? Ou algumas infrações de trânsito que acontecem mais em bairros distantes do que propriamente no centro, onde ocorre a nossa fiscalização, né? Em massa, né? E o ideal é justamente isso, eu não precisar de um equipamento como esse, de fiscalização eletrônica, ou que fiscalize outras infrações, como parada em cima de faixa de pedestre, estacionamento em cima de faixa, velocidade, avanço semafórico. Eu não preciso de um equipamento desse para que isso seja obedecido, né? Que aquela placa, aquela limitação de velocidade que está ali no chão, seja obedecida, né? Tá ali, não então, é assim, à toa, né? Eu não precise de uma câmera de vídeo monitoramento no bairro, na Coab 1, no Junco, no Chinhaçaboia, porque as pessoas utilizam o capacete. O ideal é que isso não precisasse, né? Mas eu preciso, às vezes, ter um agente de trânsito ali para a pessoa colocar o capacete. Eu preciso ter uma câmera de vídeo monitoramento para ser minimamente respeitado algumas legislações básicas do Código de Trânsito, né? E aí, por isso que a gente vem fomentando a questão da implantação de alguns equipamentos eletrônicos, né? As próprias câmeras que está sendo implantada aí, né, em algumas ruas, né, que são importantes para a fiscalização de trânsito. E também é bom salientar que não só de fiscalização de trânsito, e sim também da questão da segurança pública. Exatamente. Né? Todas essas câmeras que são adquiridas, eles têm leitor de placa, então se o veículo está com queixo de roubo e passa por aquele local, né, é acionado diretamente por via CIOPS. Então tem todo um trabalho específico. Às vezes tem umas câmeras de fiscalização, por exemplo, na Coronel Stanislau Frota, no centro, mas também eu tenho câmera a ser instalada nos bairros mais distantes do centro, né, que são rotas de fuga para uma pessoa que teve que foi assaltada, que levaram a moto, né, enfim. Então tem todo vamos dizer assim, um círculo, né, para que isso possa ser constatado e possa nos ajudar também nessa questão da segurança pública. Eu achei muito bacana você falar isso, porque o meu intuito, não precisei nem falar para ele bater em cima do que eu quero dizer. Que a gente tem costume de criticar coisa que a gente não conhece, o que é estranho, que a gente não está no nosso costume, né? O que não faz parte do dia a dia, né? O que a gente acha ruim que, de certa forma, prejudica a gente. Uma multa, eu não quero receber uma multa de R$100 e tantos, mas eu também não quero fazer o certo para também não receber, porque é mais fácil a gente fazer o que é certo para não receber do que o errado e depois pagar pela conta, né? E aí eu disse até para o André que vinha fazer de máscara para depois não ser retaliada por aí no meio da rua. Mas é muito bonito, a minha moto é assaltada, eu vou correr para quem? Eu vou correr para a câmera, para resgatar a minha moto que foi roubada, para identificar o ladrão que me roubou. Mas essa mesma câmera, quando eu passo em alta velocidade que ela me multa, aí eu já não gosto. Entendeu? E é isso que a gente quer fazer aqui, é essa conscientização de que tudo que a gente faz no mundo tem um lado bom e um lado ruim, mas a gente pode entrar numa equidade, equilibrar, balancear bem, para a gente também não criticar. Uma das coisas que eu sempre falei, eu acho errado, porque existe todo um trabalho pensado, eu não sabia desse trabalho todo. Eu nunca imaginei que tinha milhões de pessoas pensando no meu conforto de andar no centro da cidade. Nunca pensei.
Como é aquelas bichas da faixa Aquela que é lombada, alta? faixa É, elevada. Faixa elevada. Faixa elevada. Tem um motivo. Sim. Eu me irritava quando passava, mas quando eu passei a conhecer, não, isso aqui é para minha segurança. É para o meu benefício. Por que eu vou criticar uma coisa que é para ser feita para o meu bem? E uma das coisas que a gente queria sanar aqui também, que é muito importante, é a tal tá cheio de câmera, tá cheio de guarda para arrecadar dinheiro para a prefeitura. Gente, eu não vou puxar saco de político nenhum, porque não é a minha intenção. Mas também não é para isso, é para a educação. Porque eu também tenho aula de comportamentalismo com ele, e a gente debate muito essas questões de como a gente age, né? A gente age no mundo e o mundo age na gente, e aí vai aquela bola de neve e a gente não quer arcar com a consequência. Né? É muito bonitinho eu estar andando a 120 no área de 40 e não quero pagar pela consequência do meu ato, né? E aí eu queria ajudar todo mundo a pensar isso. A gente tem que se comportar assim em todo lugar, principalmente no trânsito, porque é um lugar muito perigoso. Principalmente duas rodas, como a gente estava conversando aqui antes de começar, gente, e eu falei de um acidente e até mostrei como eu escapei em certa parte do acidente, mas aí veio uma van, me bateu nas minhas costas e me jogou lá na frente. Não morri porque acho que não era a hora, como o povo diz, né? Mas aí foi por culpa de quem? Minha? Não, que eu não estava nem conduzindo, foi a culpa de outra pessoa, né? Então, eu convidei, queria agradecer, primeiramente, por vocês. A Sara me respondeu de pronto, o Júlio devia estar ocupado, que demorou um pouquinho mais. Corre muito grande aquela secretária, viu? O cara chato, né? Não respondeu. E a Sara já ficou empolgada, vamos, não sei o quê. E aí eu queria agradecer e queria o meu intuito do Tiago, que ele vai já entrar para participar também, e do professor, que abraçou a ideia, ficou também tão empolgado quanto a gente para falar para isso, para a gente minimizar essa coisa, ter empatia também, gente. Como eu estava te falando, né, do livro da Djamila Ribeiro, não é porque não aconteceu comigo, com um parente meu, que eu também não devo me preocupar com o próximo. Gente, tem gente que fica paraplégica em acidente de trânsito. Não é porque não foi eu, nem um parente meu, que eu também não devo cuidar do meu coleguinha, não. E eu percebo muito andando eu pego muita moto e muito carro para andar. No carro eu fico mais segura, mas de moto, como meus acidentes foram de moto, né? Eu não tive só um, tive dois, ou foi três, se eu não me engano, até esqueci, de tão traumático que foi. E aí eu fico mais alerta. Eu não tenho CNH, mas como eu já falei, de tanto ver os outros dirigindo, às vezes eu fico cutucando o motorista. Cuidado, olha aí, ó, esse carro vai... Eu fico dirigindo por atrás do motorista, do piloto da moto, do condutor, porque eu fico preocupada e eu vejo que o da frente não se incomoda com o de trás. Né? E aí eu costumo dizer que eu já andei sem habilitação. Isso é vergonhoso dizer, mas já andei de bis. E quando eu andava divinamente bem. Modéstia à parte, eu tanto prestava atenção em quem estava na frente, na minha condução, e quem estava atrás. Eu não fazia nada que não que fizesse assim, um mínimo desvio para causar um acidente. Então, se eu posso fazer isso, por que cada um pensando não pode fazer a sua parte para amenizar um pouco essas infrações todas e acidentes? É interessante isso tudo que a Marília traz, assim, e aí eu queria até evidenciar alguns pontos que você trouxe, Júlio, que vocês trouxeram na realidade, né? Que vocês falaram da atuação em fiscalização, engenharia e educação. Então, toda vez, por exemplo, que a gente passa pelo centro à noite e a gente vê o pessoal lá, uma equipe parada, fazendo a pintura, ou renovando a pintura, ou mexendo no semáforo. Isso aí é a equipe de engenharia atuando. Isso. André, Toda os pobres, às vezes, na madrugada, cansei Sim. de ir para casa da balada 2, 3, 4 horas da manhã e o povo Tá lá, pintando né? faixa no meio da rua. E tem Isso até mesmo. uma estratégia para isso, né? Depois vocês podem falar também. É. Então, a gente está vendo ali o pessoal da engenharia atuando, faz parte da Secretaria de Trânsito e Transporte. O pessoal, a turma que está aí fazendo blitz educativas, que está atuando lá na CETRAN também com as ações de educação. Também é educação? E o importante, né, essa questão da educação, a gente até ia falar, acabei falando mais um pouco mais da questão da engenharia e da fiscalização. Hoje, as ações educativas que a gente realiza aqui no município são o triplo
das ações de fiscalização, né? Então, assim, nós fazemos CETRAN Educa, que é um projeto bacana que nós temos na secretaria. E aí, Júlio, já aproveita que a gente está agora falando sobre educação para o trânsito, aí já falem de tudo. Qual que você ia falar sobre isso, inclusive agora, né? Eu já ia perguntar isso, né? Como eu estou descobrindo algumas coisas agora, quais os meios na internet que eu posso acessar para ter essas informações todas, né? Porque eu acho que é muita falta de conhecimento também que leva a gente a ter um certo preconceito e criticar, o que é, como eu falei, né? A secretaria, ela tem 3 veículos de comunicação. Ela tem o site, que é o cetran.sobral.ce.gov.br, que é o portal da secretaria de fato. Tem o Instagram, que é o perfil onde a gente faz mais produção de conteúdo voltado para a educação no trânsito e conscientização. A gente traz várias frentes. A gente traz informações mais institucionais da secretaria, como promoção de ação, a inauguração. A gente traz os informativos, que a gente tem um quadro que se chama A Gente Informa, que é um guarda mesmo de trânsito do grupamento, que traz as principais infrações cometidas em Sobral para explicar, na prática, o que é aquela infração, os pontos na carteira, o valor da multa. Uma forma de conscientizar mesmo. Nós temos também... Inclusive, essa questão do Agente Informa, quando a gente iniciou, né, esse quadro, né, a Sara me chamava muito para me falar. Né? Aí chamava outras pessoas administrativas. Até que a gente chegou assim, rapaz, Sara, se a gente está fazendo um trabalho de educação, de trazer a população para trabalhar conosco com relação à questão da obediência à legislação, né? Do respeito, da empatia aí com o outro ali na rua, eu acho que aí a gente entrou num conceito nada melhor do que o próprio agente que está lá na rua, que se encontra com esse condutor, que faz aquela abordagem de orientação, de educação, ou propriamente da fiscalização, nada melhor do que ele ali para estar falando, né? Aí foi quando surgiu, né, essa questão do além agente. de promover também uma espécie de proposta para a saúde mental deles, porque eles, naquele momento que se colocam de frente a uma câmera, eles também estão exercitando a profissão, reciclando conhecimento. Legal. E é fantástico, porque muitas das vezes eles saem de lá muito mais tranquilos, mais leves, a gente faz essa conversa, esse diálogo, que eu acho muito importante. Para além do Agente Informa, a gente também tem o CETRAN Responde, que é um bate-papo com a população, que manda vídeos para a gente, trazendo dúvidas sobre as mais diversas coordenadorias que a gente tem na secretaria, seja dúvidas de trânsito, mobilidade, atendimento, é muito legal. Para além do informativo institucional, a gente também tem a conscientização, que são vídeos que são de acidentes de trânsito, matérias sobre fatos desta natureza, que a gente traz para impactar de fato, que é aquela publicidade mais impactante, que a gente traz todos os finais de semana, para que a gente também traga esse debate todos os dias, de fato. Eu acho que a comunicação ela entra nessa esfera toda como uma espécie de estratégia para a gente trabalhar esses 3 eixos. E eu percebi muito que, conforme a gente ia produzindo esses conteúdos, a gente ia abrindo esse debate, ia se tornando mais fácil conscientizar essas pessoas pela rede social, por essas plataformas que a gente utiliza na Prefeitura de Sobral, no momento em que a gente, por exemplo, eu lembro que no começo a gente recebia muitas dúvidas e reclamações sobre o número de blitz na rua. Por que está tendo tanta blitz? Por que vocês não fazem mais ação educativa? No momento que a gente decidiu colocar isso para público, olha, gente, a gente está fazendo tanta fiscalização, mas por esse motivo, estamos fazendo a educação por esse outro motivo também. Legal. Eles começaram a entender e perceber que essa mudança, ela tem um propósito, existe uma missão com essas 3 esferas, que é engenharia, fiscalização e educação. Eu acho que a comunicação ela chegou num momento muito oportuno para a CETRAN, que foi quando ela realmente surgiu, há uns 3 anos atrás, que não se existia uma secretaria de trânsito e transportes em Sobral. O trânsito ele era dentro de uma outra secretaria e que esse grupamento de trânsito integrava essa secretaria e quando houve a segunda gestão do prefeito, houve-se a ideia de se ter uma secretaria propriamente dita. Então, eu acho que é muito importante, muito simbólico para mim, quando eu vou fazer qualquer tipo de campanha. Então, para mim, é muito claro isso. Se tornou um propósito da secretaria também se comunicar com a população. Muito bom. E aí tem esses canais de comunicação
e que aí eu já estou dando aqui minha opinião, acho que é muito legal a forma como vocês utilizam esse espaço, inclusive parabéns, assim. Eu acompanho muito também da MC lá de Fortaleza e eu também acho muito bacana a forma como eles estão utilizando as redes sociais para divulgar os dados, para apontar ações e hábitos que são desejáveis no trânsito. Então, assim, isso é educação para o trânsito. Tudo que você está falando, todas essas ações, essas campanhas, esses movimentos. E eu queria que vocês trouxessem mais, assim, quais são as outras ações que acontecem voltadas para a educação para o trânsito. A CETRAN Educa está aí dentro? Como é que vai... Quais são as outras ações? As ações macro, que a gente chama, é o Maio Amarelo, que é um mês intenso de ações de educação, fiscalização e engenharia. Normalmente a gente coloca um mês inteiro de ações e distribui, porque a gente acredita que, além de ser uma campanha nacional, ela é muito efetiva no decorrer do ano. A gente consegue ver os reflexos, os resultados dela no decorrer do ano. Nesse último maio, a gente trouxe ações em bares e restaurantes sobre bebida e direção. Fizemos drive-in com exibição de vídeos de conscientização. A gente também fez implantação de algumas faixas elevadas na cidade, que também distribuição de capacete. Distribuição de capacete, que no caso foi uma doação de fato que a gente realizou na cidade em bairros estratégicos, onde se tem uma incidência maior de infrações de motociclistas sem o capacete e, inclusive, números de acidentes de trânsito mais elevados. E troca também, né? E troca também. A gente fazia abordagem, a gente procurava aqueles motociclistas que estavam realmente com o capacete bem em estado, né, ruim, né? E a gente abordava, né? Pedia ele para fazer a troca, então ele me entregava ele me entregava ele entregava o velho, né? A gente entregava um novo para ele. Foi bem bacana mesmo, bem bacana. Eu acho que para além dessas ações, a gente também fez ações com crianças. A gente fez o bike CETRAN infantil, que já é uma prática muito bacana. A gente normalmente, quando vai fazer a inauguração de algum espaço, eu digo a gente enquanto prefeitura, normalmente a gente faz intervenções em mobilidade e trânsito. E esses espaços mais públicos, eles levam sempre ciclovias e ciclofaixas para a criança. Então a gente tem essa ideia de ocupar esse espaço e conscientizar, para além de ensinar também a criança, logo na primeira infância, as boas práticas de trânsito. Que o CETRAN Educa, que o Júlio falou, é um projeto que a gente tem tanto internamente na secretaria, que é uma salinha voltada para receber as crianças das escolas municipais de Sobral e de escolas privadas. Que vocês recebem diariamente. Que a gente recebe diariamente. E é muito legal. Elas sempre animam todo mundo. Que tá, é bem legal. E também a gente leva o projeto para as praças. Quando se tem alguma ocupação ou intervenção mais específica nos bairros, a gente leva o projeto para que possa fazer esse trabalho com as crianças da comunidade também, porque é muito importante a gente levar essas boas práticas, essas brincadeiras lúdicas para elas e, querendo ou não, conscientizar também os pais por meio delas, porque nada melhor que levar uma criança para dentro de casa com conhecimento, porque a educação realmente transforma. O filho até cobra, né? Quando o pai vê o pai fazendo errado. Verdade. Tem um colega meu ali que disse que estava dirigindo, mexendo no celular, e a filha dele foi: pai, você tá mexendo no celular. Já dá o toque, né? É verdade. E além disso tudo que a Sara falou, nós também temos duas atividades, podemos dizer assim, fugindo mais um pouco dessa campanha em si educativa, mas da blitz educativa mesmo, fixa na rua, né? Sim. Então a gente tem agente de trânsito que sai todos os dias para realizar essas operações educativas justamente com a equipe de educação de trânsito, né, que nós temos lá na secretaria, né? E além dessa questão dessas operações fixas, nós temos também a volante, né? O que é a volante? A volante é porque quando você faz uma operação educativa de blitz fixa, você aborda aquele ali que está passando, você orienta ele para determinada situação, por exemplo, como cinto de segurança, né, o próprio capacete, né, retrovisor, questão da chinela, né, enfim. E aí a gente verificou também que a gente não chegava a fazer as abordagens aqueles veículos, aquelas pessoas que cometem infrações mais visuais, como eu sempre às vezes gosto de falar, que é a questão da parada na faixa, né, da fila dupla, do estacionamento proibido. E aí os agentes rodando com a equipe de fiscalização, onde verificam que aquela infração está acontecendo, eles abordam ali na hora a pessoa, né, tem aquela conversa, né, e orienta e faz o trabalho educativo, que a gente tem também, graças a Deus, tendo resultado bastante
positivos, né? Eu Não acho é que 100% multa, não, né? Multa. não. 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 Muito pelo contrário. Pelo contrário, longe disso. Se a gente for ver a quantidade de abordagens que a gente faz pela quantidade de autuações, é muito maior a questão das abordagens que não terminam num preenchimento do auto de infração. Né? Então, assim, é porque às vezes as coisas acontecem e as pessoas ficam com isso na cabeça quando acontece o auto de infração, o preenchimento do auto de infração. É mais marcante. É mais né? mais marcante. Mas aquela pessoa que recebeu aquela abordagem educativa, né? Eu acho aquela regra que o pessoal diz, rapaz, o pessoal fala assim, quem bate não lembra, né? Isso. Não tem uma Mas situação quem apanha, assim, mas quem não apanha esquece. lembra, não esquece, esquece, né? Então, assim, e a parte educativa, as pessoas, como eu disse, as ações educativas do município de Sobral são o triplo da de fiscalização. Mas o que aqui tem o maior foco? A fiscalização. Né? Perfeito. E aí, eu não sei se vocês já fazem isso, eu queria até ouvir de vocês, que é assim, vocês comentaram que, por exemplo, vocês fazem ações voltadas para o respeito à faixa de pedestre, a não parar em fila dupla, ao uso do capacete. Vocês fazem isso de forma geral ou vocês costumam fazer isso em campanhas específicas? Por exemplo, vamos trabalhar durante o mês de novembro o respeito à faixa de pedestre, que inclusive eu acho que é algo que eu já vejo melhorias, mas eu percebo que a gente tem um caminho aqui ainda dentro de Sobral em relação ao respeito da faixa de pedestre. E aí eu questiono vocês, assim, vocês costumam trabalhar de forma geral ou vocês tendem a ter campanhas voltadas para, vamos trabalhar esse comportamento do condutor? Tá, vamos fazer o máximo de campanha voltada para esse comportamento, depois vai para o outro, depois vai para o outro. Como é que vocês definem isso? Enquanto estratégia de comunicação, a gente trabalha o macro. A gente trabalha com os perfis de um modo geral. Mas quando se há uma necessidade, quando esses números eles começam a aparecer para a gente de uma maneira mais específica, uma necessidade maior, a gente trabalha dessa maneira, mais direcional. Por exemplo, aconteceu de em um mês ocorrer muitos acidentes de trânsito com pedestres. Vamos começar a propor conscientização para esse público. Então, a gente trabalha o macro, mas sempre atento a esses estudos recorrentes e semanais da equipe da CMT, que traz esses números para a gente, enquanto comunicação, para a gente levar isso enquanto estratégia de conscientização. Porque é muito importante a gente perceber a cidade, perceber os movimentos e trabalhar em conjunto com as coordenadorias. Porque é por meio delas que a gente vai obter esses dados, que muitas vezes esses dados dão direções e até soluções para esse gerenciamento de crise. Isso foi uma coisa que eu tinha conversado também em aula com o André, sobre as notificações de acidentes, né? Porque ele disse que era justamente essa questão. Ele disse que era muito importante notificar e a gente ter paciência de esperar o profissional que vem para fazer toda a notificação, porque em cima dessa notificação se cria um dado e aí se trabalha justamente mais em cima disso. Em tal lugar está havendo mais acidentes, assim, assado, né? E aí eu disse assim, é importantíssimo mesmo, mas às vezes, como eu falei, nos bairros, às vezes as pessoas não esperam, muitas vezes elas resolvem ali com R$200, geralmente é um povo com Hilux. Já evadem logo, né? Já saem logo. Aí quem tá ali no asfalto, todo dolorido, quebrado, quer ir embora. Eu não esperei no dia do meu, eu tava com muita dor no meu dedo, eu tinha quebrado o dedo mesmo, fraturado o dedo, eu tava com muita dor. Eu tava com muita dor na lombar, eu tava com medo de lesionar a minha lombar e eu ficar paraplégica. E aí eu não vou nem esperar, não. Eu peguei o moco mesmo e fui para a UPA, né? Mas é muito importante se atentar a isso, porque nunca se pode se evadir do local do acidente de trânsito sem a presença do guarda, porque eles fazem esse boletim. Esse boletim é muito importante. Quando não se há o boletim para registrar aquela ocorrência, a gente perde um dado, a gente perde o apurar da situação, da circunstância daquele acidente de trânsito. Então, é muito importante que, se você se envolveu num acidente de trânsito, ligue imediatamente para o 190, correto? Isso. Para que o grupamento de trânsito chegue ao local com a mais rapidez possível e se faça o boletim de ocorrência. Porque muita gente pensa, não vou ter essa dor de cabeça de preencher um protocolo, mas é muito importante. Tanto para você ter aquele dado para a gente poder trabalhar, como também para você ter a melhor assistência possível mediante aquele acidente de trânsito. E além disso, para nos auxiliar a tomar certas decisões. Né? Isso que você falou não é tão poucas vezes que isso acontece, né? Então, toda semana a gente tem 2 ou 3 situações muito parecidas que chegam, por exemplo, solicitações de implantação de faixa elevada, solicitações de semáforo em determinado ponto da cidade,
E aí, na solicitação, vem dizendo que o semáforo é importante por causa dos acidentes, dos sinistros que ocorrem nesse cruzamento, né? Enfim. E aí, quando a gente vai buscar no nosso dado, não tem registro. Né? Não tem registro. Aí, às vezes, o equipamento, né, que poderia ser colocado ali, né, que daqui a pouco ocorre 2, 3, 4 acidentes por semana, que não é registrado, eu pego esse equipamento e jogo para um outro que está sendo registrado, os sinistros daquele local. Né? Então, daqui a pouco, se não houver um registro, eu posso, às vezes, em vez de implantar esse equipamento aqui onde acontece 2, 3, eu estou deixando de implantar onde acontece 4, 5. Perfeito. Porque os registros não têm. Né? Por isso que é importante, né, essa questão de aguardar, né, a chegada dos agentes, né, para ter até um norte, né, do procedimento a ser seguido após isso. Né? Tem muita gente que entra num acordo depois de um sinistro de trânsito. E aí depois o acordo não é cumprido. Aí vem atrás, vai lá na CMT perguntar, mas o que é que eu posso fazer agora? Né? E a gente dá um registro nosso, ele não vai ter, né? Então a gente sempre orienta a procurar ali, fazer um boletim de ocorrência, né? Enfim, mais interessante mesmo e primordial e importante é que aguarde, né, realmente a presença dos fiscais, né, dos agentes de trânsito. E assim, acho que é importantíssimo a Marília ter tocado nesse ponto, porque, de fato, assim, boa parcela das pessoas, da população, não tem a noção da importância de que tem esse trabalho aí que fica no background, que fica aí nos bastidores, que serve de base para as ações que são feitas cotidianamente na cidade de Sobral. Então, deixa aqui marcado esse registro da importância de você aguardar para que seja feita ali toda a notificação da ocorrência e que isso vai transformar em dado que é importante para as ações da CETRAN. E quando a gente fala de registro de sinistro, e aí a gente pode englobar em todos os registros, desde a questão de um veículo de frente de garagem, desde a questão de uma área de proibição de estacionamento que está ocorrendo várias infrações naquele local, porque isso trazendo para o nosso registro não só dos acidentes, mas essas infrações, né? Esses locais eles geram pontos de passagem dos agentes, né? Nesses horários mais conflituosos, mais problemáticos, né? E aí pode regular tal situação. É por isso, né? que vive passando um carro lá na rua. Sabia o que era. Vocês já trouxeram pontos importantíssimos assim, em relação à questão especificamente da educação para o trânsito. Primeiro, é importante a gente saber que tem um programa chamado CETRAN Educa, que está atuando dentro das escolas públicas e privadas, tanto dentro das escolas quanto lá na secretaria, que tem uma sala específica com pessoa que é capacitada, que é treinada e que recebe todos os dias os alunos da rede pública e privada para falar sobre trânsito. Então, isso é uma ação importantíssima. A gente tem tido ações utilizando os meios de comunicação institucionais, né, o Insta do CETRAN, site. A gente tem também as ações, como vocês muito bem pontuaram, dos agentes que estão aí volante, que estão fixos nas blitz educativas, que é um outro elemento importante. Então, a gente tem movimento de educação para o trânsito acontecendo na cidade. E aí eu já quero aproveitar aqui para deixar um registro da importância de quem está nos assistindo de seguir as redes sociais da CETRAN, que é a Fala CETRAN, é isso? @Fala CETRAN Sobral. Tá, tem alguma outra rede que é importante que as pessoas acessem? Eu acredito que a rede social no Instagram e o site são as duas plataformas que a gente mais usa para se comunicar com o público. Seja boletins de intervenção, interdição de via. A gente sempre faz esses disparos por meio desses dois canais de comunicação. Legal, muito bom. Eu quero entrar agora num outro ponto também da nossa discussão, assim, porque quando a gente fala em trânsito, a gente fala em comportamento humano, né, no trânsito. Então, os condutores, os condutores e os pedestres, os ciclistas, motociclistas estão sempre se comportando no trânsito. E a gente tem falado muito até agora dessa questão do comportamento, do hábito que é indesejável, o comportamento que é indesejável, não é como a gente mudar isso, que já a gente volta para isso novamente, mas eu queria pontuar também sobre a questão de como é que vocês têm trabalhado a educação do sobralense na escolha do modal de transporte, na escolha do meio de transporte que ele vai utilizar para se deslocar. Né? Hoje nós contamos na cidade de Sobral com diversas possibilidades de modais de transporte. Né? A gente hoje tem, e se a gente for falar dos modais sustentáveis, a gente tem uma malha cicloviária muito maior do que já teve algum tempo atrás.
A gente tem à nossa disposição O Transol está atingindo muito mais lugares, muito mais bairros. Eu só não rodo muito porque eu fico meio perdida no qual é o que eu tenho que pegar para ir para Se tiver dicas, ó, já dei. Temos dicas. Nós temos no site da CETRAN todos os mapas com rotas, tá tudo direitinho lá. Para a faculdade lá. Se for para rota que eu não sei. Então, Mas eu achei muito legal o Transol, porque ele está adentrando os bairros, né, os mais distantes, né? Porque antigamente a empresa que rodava de transporte público, né? Ele só tinha uma única rota e a gente parava em determinado lugar e andava muito mais para poder chegar no lugar que a gente queria. Não, e o Transol agora está adentrando, né? Isso ninguém fala, isso ninguém vê, né? Que a prefeitura está fazendo. Enfim, vamos dar ao César o que é de César. Eu sou muito desse jeito, né? A gente vai criticar, critica, mas estuda para saber por que é que está criticando, né? E também vamos aplaudir a ação que é mérito, né? Que é mérito do lugar, né? Sim. O Transol é um projeto, perdão, professor. É um projeto muito exitoso, porque hoje ele percorre por todo o território de Sobral. 100% dos bairros de Sobral, da sede, ele percorre, porque ele é de fato um transporte urbano. Muitas pessoas chegam pra gente pedindo para isso pelas redes sociais. Poxa, manda esse recado para a coordenadoria, por que não traz Transol para o distrito? Mas o perfil dele é ser um transporte urbano. E ele é um sucesso porque muitas pessoas utilizam ele para o trabalho, para a escola, enfim, no seu próprio dia a dia. E nesse ano a gente alcançou marcas muito legais de uso de fato. São quase, o secretário disse hoje mais cedo que foi quase pertinho dos 2 milhões de pessoas embarcadas esse ano no Transol, que é aquela rotatividade mesmo, contabilizada pelos técnicos do Transol, e mensalmente esse número só vem crescendo, que mostra que esse tipo de modal está sendo bastante utilizado e bastante aceito pela população. E além do custo-benefício, é claro. Eu acho que essa questão de fomentar o uso de outros modais, né, acho que vai muito de apresentar, né, caminhos, apresentar ciclovias, ciclofaixas, né, bem estruturadas, que são seguras, né, que se interligam, que é o importante, né? Acho que em 3 anos atrás a gente tinha uma malha cicloviária de 23 quilômetros. 23 quilômetros. E era aquela malha cicloviária solta, né? Eu tenho um pedaço aqui, eu tenho um pedaço ali, eu tenho um pedaço no Juco, no Ciançaboia. E elas não se interligavam. Né? Então, de 3 anos para cá, a gente vem trabalhando muito com relação a isso, e hoje a gente já chega a quase 45 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Né? Inclusive, amanhã a gente vai estar implantando uma outra na rua Noemi Dias Ibiapina, que legal. vai fazer a interligação com a Cleto Ponte. Excelente. Que já faz com a Lela, né, que é Sim. lá do Centro de Convenções. Sim. Né? Então, são mais 500 metros, se não me engano, são 500 metros de ciclofaixas que vão ficar do lado do canteiro central. Né? E vai ter toda uma revitalização daquela rua, né? E o pessoal já está lá, inclusive, fazendo a pré-marcação. Acredito que daqui quinta ou sexta-feira já esteja implantando aí a questão da sinalização. Então, são áreas que são importantes, que são estudadas, que são utilizadas por ciclistas, né, que é importante. Não adianta eu colocar uma ciclovia onde o ciclista não vai. Né? Então, tem todo um estudo com relação a essa questão também. E o Transol, né, é um transporte de qualidade, né? Seguro, confortável. Né? Isso friozinho. Isso fomenta a questão do uso desses modais, né? Que são interessantes. Aí a gente coloca também o VLT, né? Sim. Ligado aí ao governo do estado, né? Que também faz aquelas interligações. As paradas do Transol estão bem próximas às estações do VLT, né? E são situações importantes, né? Que fomentam a questão do uso desses modais. Sim, além da acessibilidade, né? Porque quando a gente interliga esses modais, a gente proporciona uma cidade mais acessível para todos. E principalmente para o pedestre, que ele é o mais vulnerável no trânsito. As faixas elevadas é um exemplo dessas questões. Né? A faixa elevada não só é para o condutor de moto, né? De veículo automotor, vamos dizer assim, reduzir a velocidade, mas sim para ter acessibilidade, né? O pedestre sair de uma calçada para outra, sem ter um desnível. Porque se vier nós temos que pensar cadeirante, né? E ali na faixa de pedestre não tiver a rampinha, a calçada já é nivelada com a faixa elevada, né? Isso, então tem todo um é bem estudado, porquê, né? Tudo porquê.
e é interessante que Bem isso pensado, seja vocês trabalham colocado. Né? muito. A gente trabalha muito. Outra coisa que eu queria falar, que às vezes é sempre assunto que me atravessa, né? Eu sou muito incomodada com coisas que estão perto de mim, que não aconteceram comigo às vezes, mas como aconteceu com um amigo meu, e eu tenho muito essa característica de ajudar muitas pessoas, né? Às vezes até esqueço de mim para poder cuidar dos outros. Isso eu acho um defeito meu horrível. Tem gente que acha lindo isso. Eu acho feio porque às vezes eu me esqueço, me anulo muito mesmo para cuidar dos outros. E eu tinha uma colega de trabalho que vivia dizendo que quase sofria acidente de bicicleta, porque a moto não respeita, né? E a questão que a gente falava, né, que eu falei também no professor em sala de aula, é a questão da hierarquia no trânsito, que eu chamo até de hierarquia no trânsito, né? Parece a selva, né? O mais grande quer abocanhar o menor. O pobre do pedestre é um... Já quase fui atropelado por bicicleta também. Eu conto cada coisa, gente, em sala de aula, que se vocês viessem, vocês iam morrer de achar graça da sala de aula. Já fui quase atropelado por bicicleta, por moto, por carro. Só faltou um caminhão, porque o caminhão é grande, acho que, graças a Deus, passo longe de caminhão. Tenho medo de caminhão, né? Mas... E aí, eu queria levar um pouco, né? Queria que vocês falassem sobre essa educação, né? De respeitar. Eu acho que o trânsito é muita questão de respeitar o espaço do outro, né? Porque cada um tem o seu canto. Lá de casa, eu estou morando ali próximo ao Hospital do Coração, quase de lado da ABB. Quando eu vou subir na pé para ir pegar esses papeizinhos que eu imprimo, eu sempre passava por umas placas e nunca tinha prestado atenção. E aí, um dia eu levantei a cabeça para olhar para a placa. Tinha uma placa exatamente dizendo que o motorista de carro ou qualquer outro que viesse no transporte maior, 1,5 metro. Gente, eu parei assim, caralho, pensaram até nisso, sabe? Porque eu fiquei surpresa, né? Porque eu pensei que o pedestre e o pobre do ciclista não tivesse vez no trânsito, porque é o que o cara da moto, o cara do carro faz. Na verdade, essa questão da hierarquia, né? Como se diz, o maior, né, quer abocanhar o menor, e na verdade é totalmente ao contrário, né? É para ser ao contrário, né? Sempre o maior tem que cuidar sempre do menor. Né? Então, em primeiro lugar, está a questão do pedestre, né? Depois vem a questão do ciclista, o motociclista. E o interessante da gente falar dessa questão dos modais, por exemplo, né? das ciclovias e ciclofaixas, é porque a gente às vezes delimita a área, né? Onde cada um tem que utilizar. Exatamente, trafegar, né? Andar. Então, a gente fala muito da questão do motociclista, né? Do controle de automóveis, que não dá certo da direita, não dá certo quando vai fazer a conversão à esquerda, quando vai fazer a conversão à direita, que não anda na faixa da direita, que é a faixa mais lenta, e anda sempre na faixa de ultrapassagem, né? E aí a gente tem que comentar também aqui a questão de alguns ciclistas, né? Não são todos, e a gente vem conseguindo ter uma diminuição do número de pessoas que fazem isso, né? Às vezes o ciclista tá andando do lado de uma ciclovia e não numa ciclovia ou ciclofaixa. Exato. Né? E, inclusive, já aconteceram acidentes com óbito, né? Com relação a essa questão. Sim. Inclusive aqui na Avenida Fernandes Távora. Não, então, situações que, se há uma ciclovia, vamos utilizar a ciclovia, né? Se eu tenho uma avenida de 2 faixas de tráfego, como eu estou mais lento, vou andar na faixa da direita, né? E deixar a faixa da esquerda para uma faixa de ultrapassagem, desde que não exceda o limite lá ali de velocidade, enfim. Então, são situações que a gente vem batendo bastante, vem conversando bastante com as pessoas, a gente vem implantando placas de sinalização vertical, falando da importância do uso do capacete, importância do cinto de segurança, de não dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, né? Nós de 45 dias para cá, nós estamos intensificando bastante essas operações, principalmente na parte da madrugada. Importante. Né? Inclusive, a gente às vezes, as coisas engraçadas que acontecem, a gente recebe pelo WhatsApp da CMT, né? Até pelas redes sociais também, a Sara às vezes me passa algum tipo de situação. Aí a pergunta assim, rapaz, e os guardas não dormem mais não, Não dormem mais não. 2 horas da manhã eles estão lá fazendo as operações e tudo, né? E é importante, às vezes o condutor que está com essa ideia de infringir tal determinada situação, vai procurar sempre locais onde eu não tenho uma operação de fiscalização, horários onde normalmente não ocorrem
né, essas questões, e a gente quer diminuir, né, e que as pessoas saibam que a gente pode estar em qualquer local. E aí né? existe um ponto interessante, né? Que é tudo ponto de interpretação. Porque de repente alguém vê o Julif falando isso e pensa assim, meu Deus, olha, é a indústria da multa, porque eles ficam encontrando um jeito de encontrar, de pegar. Mas, gente, isso é para evitar os números drásticos que a gente tem com acidente, com colisão, sinistro de trânsito que acontece todos os dias. Né? Se a gente vai aqui nos nossos hospitais públicos, boa parte dos leitos estão ocupados por vítimas de colisões no trânsito. É assim, né, André? A frase que eu acho mais certa, que eu uso sempre, prevenir é melhor do que remediar. Eu sofri um acidente, eu caí de moto sozinha, isso é vergonhoso, mas eu caí de moto sozinha, eu quebrei o braço, gente. Próximo aqui ao úmero, próximo à extremidade do úmero, eu passei 3 meses com uma pinça. Vocês não sabem o que é sofrer, não. Isso é bom você ter comentado, porque às vezes quando eu estou conversando, a gente às vezes vai em instituições, em empresas, né? E a gente conversa sobre essa questão de sinistro de trânsito, de acidentes, e eu bato muito na tecla de que o trânsito hoje, ele não é só a questão do trânsito em si. Né? Ele vira, né, uma questão de saúde pública também. Exatamente. Saúde pública. Exatamente. Às vezes, o que acontece é os hospitais superlotados, né, pessoas que vêm de outros municípios, né, que se envolveu no acidente de trânsito, ali está com traumatismo. Isso aí faz com que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar isso, mas, às vezes, faz com que as determinadas cirurgias eletivas não consigam andar. Exatamente, porque quando chega uma pessoa com trauma lá, eles Ele vão dar prioridade, né? pro mais grave. E aí você tá com uma coisa aqui esperando, espera, aí é como eu disse, o povo critica porque não sabe. O povo tá com o pau no SUS, dizendo que não presta, não sei o quê, mas também não evita, não faz por onde a coisa andar. E os acidentes de trânsito são o que mais ocupa leito Existem no hospital. relatos... Beleza. Aí tu finaliza essa fala. Existem relatos, né, que uma pessoa estava lá aguardando uma cirurgia, né, um mês e pouco aguardando a cirurgia, e aí quando estava lá próximo à fila ao centro cirúrgico, aconteceu um acidente na BR-122 e com vítimas de acidente, claro, e aí essa pessoa foi a prioridade e ela voltou novamente para a fila. Então, são situações que acontecem e às vezes a pessoa não enxerga, não consegue enxergar esse tipo de coisa. Essa informação. Gente, o papo está excelente. Muito bom recebê-los aqui. Acho que a gente precisaria de muito mais tempo para conversar. Tem pontos que ficaram em aberto e de repente em outro momento vocês voltam para a gente dar prosseguimento. Mas aqui já nos avisaram que a gente precisa encerrar o episódio, tem um tempo limite. E aí eu queria, para finalizar, só agradecer a Marília, né, e parabenizá-la pela iniciativa de propor esse momento para a gente discutir a educação para o trânsito. Agradecer a Sara e ao Julif pela parceria de sempre, por terem aceitado o convite. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o público. Tá bem, pode passar. André, eu queria agradecer pelo convite, a Marília também, né? Acho que, como eu disse no início, é importantíssimo esses momentos, né? Acho que tem esse espaço de conversar, de, vamos dizer assim, colocar na mesa, né, as claras, né, o que acontece. Às vezes a gente está tão cheio de atividades, né, cheio de situações que a gente não tem um tempo ali para conversar sobre determinadas situações. E isso faz com que chegue nas pessoas, né, o que realmente acontece, né, na verdade. Né? Dizer a todos que a Coordenadoria Municipal de Trânsito, com a Secretaria de Trânsito e Transporte, está disponível, né, para dúvidas, reclamações, sugestões. Né? Tem o @FalaCetran, que a Sara sempre está de olho lá. Né? Quem quiser mandar e-mail diretamente ligado para a Coordenadoria Municipal de Trânsito, né? Tem um e-mail trânsito@sobral.ce.gov.br, né? Que pode estar mandando e-mail lá, a gente responde. Ou então tem o WhatsApp também da CMT, né? 8104-5091. Né? Então as pessoas podem mandar lá sugestões, reclamações, solicitações de agente de trânsito. Às vezes tem um veículo abandonado em via pública que está ali sujeira, o pessoal está se escondendo dentro, enfim.
né? Pode mandar ali, e estou falando um exemplo disso, mas pode mandar qualquer tipo de situação. Semáforo com problema, né? Pode mandar pelo WhatsApp que a gente desloca o efetivo, o pessoal para estar solucionando. Obrigado. Legal. Agradecer pelo espaço, pela oportunidade de conversar sobre isso, porque eu acho que a gente sempre trazer debates como esse são muito importantes para desmistificar também essa ideia de que nós estamos lá para somente punir. Além de agradecer pelo espaço, parabenizar o secretário Caio Dutra, o Julif e os nossos coordenadores, que são gestores excepcionais. Eu sou muito feliz de trabalhar com essa equipe, porque eu vejo efetivamente resultados claros, resultados que são muitas vezes propositivos para o bem-estar da população no trânsito, que muitas vezes a gente pega o carro, está estressado, mas quando vê aquelas vias sinalizadas, fluidas, rápidas, é muito bacana de ver esses resultados, porque é uma equipe por trás que está todos os dias empenhada e se dedicando diariamente para tornar o nosso trânsito mais seguro, uma cidade mais acessível para todos. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Ok, obrigado. Muito obrigada, gente. Finaliza por aqui.